Olá, amigos do canal Orbin, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, vamos embarcar em uma jornada pela história de uma das marcas mais icônicas e revolucionárias do mundo automobilístico. A Ford prepara-se para descobrir como um homem visionário e suas ideias inovadoras não apenas criaram carros, mas transformaram a sociedade para sempre. Tudo começa com Henry Ford. Nascido em 1863, em uma fazenda no Michigan, ele era um garoto fascinado por mecânica, enquanto outros viam apenas ferramentas agrícolas. Ele via o potencial de máquinas que poderiam facilitar a vida das pessoas. Esse fascínio o levou a deixar a fazenda para se tornar aprendiz de maquinista e, mais tarde, engenheiro na Edison Illuminating Company, em Detroit. Foi ali, em seu tempo livre, que a mágica começou a acontecer. Em uma pequena oficina nos fundos de sua casa, Henry Ford construiu seu primeiro veículo, o quadriciclo, em 1896. Era um começo humilde, um protótipo com 4 rodas de bicicleta e um motor a etanol. Mal sabia ele que aquele experimento seria a semente de uma revolução industrial sem precedentes. Depois de algumas tentativas e parcerias que não deram certo, Henry Ford finalmente fundou a Ford Motor Company em 1903. O capital inicial era de $28 mil, arrecadado com 12 investidores. O primeiro carro vendido pela nova empresa foi o modelo A, um carro simples, mas confiável, que começou a construir a reputação da marca. Mas a verdadeira virada de jogo ainda estava por vir. Em 1908, a Ford lançou o carro que mudaria o mundo. O modelo T. Henry Ford tinha uma visão clara: criar um carro para as massas. Um veículo tão acessível que qualquer trabalhador americano pudesse comprá-lo. O modelo T era exatamente isso. Era durável, fácil de dirigir e, o mais importante, barato. Nas palavras do próprio Ford, você poderia comprá-lo em qualquer cor, desde que fosse preto. Essa decisão não era estética, mas sim prática. A tinta preta secava mais rápido, acelerando a produção. E por falar em acelerar a produção, aqui entra a maior inovação de Henry Ford, a linha de montagem móvel. Em 1913, ele implementou esse sistema revolucionário em sua fábrica de Highland Park. Antes disso, os carros eram montados em um único lugar, com os trabalhadores se movendo ao redor dele. Ford inverteu a lógica. Agora, o chassi do carro se movia em uma esteira e cada trabalhador era responsável por uma única tarefa repetidamente. O resultado foi espetacular. O tempo para montar o modelo T caiu de mais de 12 horas para apenas 93 minutos. A produção disparou e os custos despencaram. Esse ganho de eficiência foi repassado diretamente para o consumidor. O preço do modelo T caiu drasticamente ao longo dos anos, tornando-o o primeiro carro verdadeiramente popular da história. Entre 1908 e 1927, mais de 15 milhões de unidades do modelo T foram vendidas, motorizando a América e o mundo. Mas a revolução de Ford não foi apenas tecnológica, foi também social. Em 1914, ele chocou o mundo industrial ao anunciar o dia de $5. Ele dobrou o salário de seus trabalhadores para $5 por dia. O que era uma fortuna na época, e reduziu a jornada de trabalho de 9 para 8 horas. Muitos pensaram que ele estava louco, que iria à falência. Mas a estratégia de Ford era genial. Com salários mais altos, ele atraiu e reteve os melhores trabalhadores, reduziu a rotatividade e aumentou a produtividade. Mais do que isso, ele transformou seus próprios funcionários em clientes. Agora, os homens que construíam os carros podiam de fato comprá-los. Essa ideia de pagar bem aos trabalhadores para que eles pudessem consumir os produtos que fabricavam foi fundamental para a criação da classe média moderna. A Ford continuou a inovar. Lançou o primeiro caminhão produzido em massa, o modelo TT, em 1917, que ajudou a transformar o transporte de mercadorias. Em 1922, a empresa adquiriu a Lincoln Motor Company, entrando no mercado de carros de luxo. A competição acirrou-se, e em 1927, o icônico modelo T
foi aposentado para dar lugar ao novo modelo, a um carro mais moderno e com mais opções de estilo e cor para competir com a crescente variedade oferecida pela concorrência como a General Motors. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ford, como muitas outras empresas americanas, converteu sua produção para o esforço de guerra. A fábrica de Willow Run, por exemplo, tornou-se uma linha de montagem gigante para bombardeiros B-24, produzindo um avião por hora no auge da produção. A capacidade industrial da Ford foi um fator crucial para a vitória dos aliados. Após a guerra, a Ford entrou em uma nova era de ouro. Carros como o Thunderbird, lançado em 1955, capturaram o espírito otimista da época. Mas foi em 1964 que a Ford lançou outro ícone que definiria uma geração, o Ford Mustang. Apresentado na Feira Mundial de Nova York, o Mustang foi um sucesso instantâneo. Era um carro esportivo, estiloso e acessível, que criou uma categoria inteiramente nova, o Pony Car. O Mustang se tornou um símbolo de liberdade e juventude, e até hoje é um dos carros mais amados e reconhecidos do mundo. Nas décadas seguintes, a Ford continuou a expandir sua linha com veículos que se tornaram parte do dia a dia de milhões de famílias. A picape F-150, lançada nos anos 70, se tornaria o veículo mais vendido dos Estados Unidos por décadas, uma verdadeira ferramenta de trabalho e lazer. Modelos como o Escort e o Taurus dominaram as vendas de carros de passeio em diferentes épocas, consolidando a Ford como uma gigante global. A empresa também teve seus desafios, como a crise do petróleo nos anos 70, que exigiu carros menores e mais eficientes, e a intensa competição com as montadoras japonesas. Mas a Ford sempre demonstrou resiliência. Durante a crise financeira de 2008, enquanto suas concorrentes americanas precisaram de resgates do governo, a Ford conseguiu se reestruturar por conta própria, hipotecando seus próprios ativos, incluindo o famoso logo oval azul. Foi uma aposta arriscada que deu certo e fortaleceu ainda mais a imagem da empresa. Hoje, a Ford está mais uma vez na vanguarda de uma nova revolução, a eletrificação. Com investimentos massivos em veículos elétricos, a empresa está reinventando seus maiores ícones para o futuro. O Mustang Mach-E, um SUV totalmente elétrico, e a F-Buick Lightning, a versão elétrica da picape mais popular da América, mostram que a Ford está comprometida em liderar a transição para um futuro mais sustentável, sem abandonar sua herança de potência e inovação. Desde um simples quadriciclo em uma oficina de Detroit, até uma potência global que moldou a indústria e a sociedade. A história da Ford é uma prova do poder de uma grande ideia. É a história de como a inovação, a produção em massa e uma visão social ousada não apenas colocaram o mundo sobre rodas, mas também ajudaram a construir o século XX. A Ford não apenas vende carros, ela vende um legado de progresso e liberdade. E aí? Gostaram de conhecer mais a fundo a incrível história da Ford? É fascinante ver como uma única empresa pode ter um impacto tão profundo em nosso modo de vida. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso canal a crescer. Compartilhe com aquele seu amigo que é apaixonado por carros e pela história da indústria. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal Orbin e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.